ver nossa segunda questão. Ele coloca aqui, inclusive, essa questão é em homenagem ao Rômulo, né? Mano, eu quero saber o que é esse negócio de PROC-V, PROC-V. Mano, deixa eu logo te falar uma coisa. Tira da tua cabeça que questões de Excel tu tem que fazer cálculo. Já começa por aí, tá? Questões de concurso público relacionadas a Excel, tu não vai fazer matriz, tu não vai fazer derivada, tu não vai fazer log, esquece isso. Se tu tiver que fazer algum cálculo usando Excel, vai ser o cálculo mais besta do mundo, uma soma, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, no máximo uma exponenciação e, quiçá, tu vai ter que resolver primeiro um parêntese, tá? Tira da tua cabeça que tu vai ter que fazer cálculo aqui. Porque tu tem que entender que o Excel, quando tu aprende Excel, tu aprende a lidar com linguagem de programação. É aí que o trem pega. Existem dois tipos de linguagens de programação. Existe uma linguagem de programação voltada a objetos, tá? Como é o caso, por exemplo, da linguagem Python. Linguagem Python é uma linguagem voltada a objetos. Justo, como assim? Vamos lá, deixa eu dar um exemplo só para te entender, tá? Eu coloco isso aqui, olha. 2 igual a carro. Eu crio um objeto. Eu crio duas variáveis e um sinal de conexão com isso. Se eu chegar para um computador e dizer, olha, me retorna 2, o que o computador vai me retornar? Carro. Se eu disser me retorna carro, o que o computador vai me retornar? 2. Deu para entender? Então, aqui é uma linguagem voltada a objetos. E existe, inclusive, isso é questão de concurso público, para concurso público, digamos, da Polícia Federal. Na Polícia Federal, tinha duas linguagens de programação, Python e a linguagem R. Linguagem Python, linguagem voltada a objetos. A linguagem R é voltada a funções. Na função, tu cria o quê? Tu pega variáveis conectadas com operadores e cria um algoritmo. Entenda uma função como sendo um algoritmo. Justo, o que é algoritmo? Mano, fica difícil eu te explicar aqui o que é um algoritmo, porque isso é uma matéria inteira de uma faculdade, da faculdade. Tem gente que desiste da faculdade de processamento de dados por causa de algoritmo. É um saco tu mexer com o algoritmo. Mas para ti que talvez não seja da área, não sei, dependendo as pessoas que estão aí, não sei se tem alguém da área de informática ou alguém de falar de processamento de dados, eu vou tentar explicar da forma mais simples para você entender. Algoritmo é uma forma de descrição detalhada, lógica e finita de uma determinada tarefa. Só isso. Isso é um algoritmo. Exemplo. Eu estou para dar suporte para essa nossa aula aqui. Eu te falei que eu estou com um monte de tela e eu tenho aqui diante de mim um notebook. Digamos que eu queira ensinar esse meu notebook. Eu vou criar uma situação, vou falar em tese para que você entenda. Digamos que eu quero que esse meu notebook aqui, ele chupe uma bala. Digamos que eu tenha a necessidade da tarefa e eu tenho os meios para isso. Então, eu quero que meu computador chupe uma bala. Se eu quero que meu computador chupe uma bala, eu vou ter que criar um algoritmo para isso. Como é que ficaria meu algoritmo? Ficaria assim, olha. Pegar a bala, retirar o papel da bala, chupar a bala, jogar o papel no lixo. Me explica uma coisa, não é uma sequência detalhada de passos? E não é uma sequência lógica? Por que isso é lógico? Tem condição de eu inverter um desses passos? Por exemplo, jogar o papel no lixo sem nem pegar na bala? Chupar a bala sem retirar o papel? Tem gente que faz isso, mas vamos manter a lógica aqui do raciocínio, né? Isso aqui. E olha, se isso fosse informática, eu poderia enfeitar. Digamos que o meu computador não gosta de bala de morango. Como é que ficaria meu algoritmo? Ficaria assim, olha, pegar a bala, verificar se é de morango. Sim, devolver a bala. Não, tirar o papel da bala, chupar a bala, jogar o papel no lixo. Deu para entender? Isso, essa sequência de passos eu chamo de algoritmo. Só que aqui eu usei pegar a bala, chupar a bala, jogar papel no lixo como as minhas variáveis. Numa questão dessa aqui, eu já vou usar o quê? Na linguagem de programação R, eu vou usar variáveis relacionadas à tabulação de dados de uma tabela, que no Excel eu vou chamar de célula.
As variáveis elas são formadas por colunas e linhas, o cruzamento da coluna com uma linha no Excel ou no Calc dá origem a uma célula. Então, são as minhas variáveis. E eu vou usar operadores. Os operadores: soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação, porcentagem, igualdade. Só que eu tenho dois tipos de operadores. Eu tenho os operadores de operação e os operadores de comparação. Maior, menor, diferente, maior ou igual, menor ou igual, igual. São os meus operadores de comparação, tá? De condição. Então, isso aqui nada mais é do que um algoritmo. Você tem que aprender a ler isso aqui. É só isso. Você só tem que ler. Por exemplo, ele diz aqui o seguinte, olha. O usuário elaborou a planilha exibida a seguir no Microsoft Excel 2016. A questão está original do jeito que ela foi proposta. Mas deixa eu te dizer. Isso aqui funcionaria no Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 365. Isso seria do mesmo jeito no Calc. Por exemplo, se vier na tua prova do parar o Calc, tá valendo. É do mesmo jeitinho. Tá? Os dois são iguais nas funções. Então ele coloca aqui, olha. No Microsoft Excel 2006, em suas configurações padrão, para cadastrar alguns tipos de multas de trânsito. Até aqui só tem injeção de linguiça. Não esquenta a tua cabeça com isso. Eu vou ver qual é a multa de trânsito. Não, esquece. Após inserir aqui a fórmula, na célula A7, ou seja, ele vai inserir nessa célula aqui, tá? O valor exibido nessa célula será... Então, vamos lá. Qual é o algoritmo? Aprende a ler isso aqui, olha. PROC-V. PROC-V, tu tá mandando ele procurar. PROC é procurar. Tá, Gilson, mas e o V? Na vertical. Procura na vertical, ou seja, procura na coluna. Tá, se eu quiser mandar procurar na linha, PROC-H. Procura na horizontal. Você vai entender? Então, olha. Procura na vertical o valor 4. Tá aqui, olha. Procura na vertical o 4. Aí tu vai ter que dizer para ele, tá, mas procura o 4 na matriz de A2 até C6. A matriz de A2 até C6 é essa daqui, olha. Eis aqui a matriz onde ele vai ter que localizar o 4. Tá? Procura para mim na vertical, ou seja, na coluna, o 4, nessa matriz. Tá. Aí o Excel vai te dizer o seguinte, mano, nessa matriz que tu tá me dando, tem 3 colunas. Tem 3 colunas. Tu queres que eu procure aonde? Tá, eu quero na segunda coluna. Tá aqui, olha. O 2. Tá? Então, procura na vertical o número 4, na matriz de A2 até C6, a segunda coluna. A segunda coluna tem 3. A segunda coluna qual é? A coluna B. Tá? Aí ele tá, tudo bem. Mas tu queres que eu te retorne um valor exato ou tu quer que eu te volte e retorne um valor aproximado? Se você quiser o valor exato, você coloca falso ou simplesmente 0. Não, eu quero o que está lá dentro. Então, tu coloca falso ou 0. Se tu quiser um valor aproximado, tu coloca um verdadeiro ou não bota nada. Por exemplo, eu vou colocar aqui. Digamos que não tem aqui, não tem o falso. Ele fechou o parênteses aqui. Ele não colocou nada, então ele quer o valor aproximado. Deu para entender? Coloca um, o verdadeiro, ou não bota nada, é o valor aproximado. Mas ele está dizendo, não, olha, procura para mim na vertical, o número 4, na matriz de A2 até A6, na segunda coluna, exatamente o que está lá. Mano, olha para cá e me diz o que está na segunda coluna ao lado do 4. Tem alguém aí que possa responder isso para mim? Pronto. A Andressa já matou. A Flávia já matou. Agora eu te pergunto, a Dora, o João, tu me viu fazendo um cálculo? Tu me viu aqui fazendo continha, puxando para cá, corta esse, joga esse, eleva esse? Não tem, mano. Tu tem que ler. Tá claro? Então, olha aqui. Procura na vertical. Procura para mim o número 4. Na matriz de A2 até a C6. Na segunda coluna,
o valor exato que está lá. Pronto. O Excel vai chegar aqui, pronto, está aqui, mano. É o A? Não. É o B? Positivo. É o C? É o D? É o E? Também não. Então, nesse caso, a nossa assertiva correta é a letra B. Dá para entender? Ficou claro? Eu te pergunto. É difícil isso? Eu levo, quando eu termino a aula de Excel, eu levo um monte de questões de Excel. E a pessoa, professor, não é possível que seja essa a resposta. Mas é essa a resposta. Entendeu? Beleza? Clauber tá tranquilo. Então, pronto. Ficou claro? Vamos reforçar isso. Explodiu a cabeça, João? Mas explodiu porque entendeu ou explodiu porque enrolou? Vamos lá, a gente tem outra. Pronto, eu coloquei outra. Vamos lá. Aqui, olha. Uma mais complexa. Uma mais complexa. Onde ele coloca aqui o seguinte, olha. Setup, Prefeitura Municipal de Cametá. Olha aqui a data. Setup. Tá? Isso como ele está cobrando. Ele coloca aqui, olha. A tabela mostrada a seguir foi feita em Excel versão 10. Valeria para qualquer um, inclusive por cálculo. Já te falei isso. Em português. Na célula B14 e C14, bem aqui, olha. Bem aqui, essas duas aqui, olha. Foram digitadas as seguintes fórmulas, respectivamente. Está aqui, olha. Quais resultados serão apresentados, respectivamente, nas células B14 e C14? É só tu ler. Por exemplo, olha para cá. Procura para mim. Procura para mim aonde? Na vertical. Ou seja, procura na coluna. Quando tu encontrares uma questão aonde uma função é argumento da mesma função, está perguntando, Rômulo? Não? Pode continuar? Beleza? Então, preste bem atenção. Quando tu encontrar, olha, dentro de uma função, outra função, aqui, olha, tem uma função de mínimo aqui. Tu diz que essas funções, elas estão aninhadas. O que é uma função aninhada? É quando o argumento de uma função, tá, é outra função. Então, nesse caso aqui, o que vai ter que acontecer? Ele está dizendo o seguinte, procura para mim, na vertical, o mínimo de A2 até A12. Ele dá essa matriz aqui, olha, de A2 até A12. A matriz de análise aqui, a base é essa daqui, olha. Ele está dizendo o que ele quer encontrar. Ele quer o mínimo. Qual é o mínimo aqui? O mínimo, isso aqui, 44, 54, 35... O mínimo são 20, daqui, olha. O mínimo são 20. Já achou 20. É o mínimo da amostra. Tá aqui, olha. Acha para mim o 20. Pronto. A resposta é essa aqui. Não estou respondendo a questão. Estou analisando. Para te ver que eu não vou fazer conta, é só para te ler. Procura para mim 20. Qual o valor que tu quer na vertical? O 20. Tá, mas qual matriz que tu queres que eu analise? De A2 até C12. Agora ele quer que tu analise de A2 até C12. A matriz de análise já é essa aqui, olha. Ele vai procurar na vertical e vai te responder na linha. Por exemplo, qual é a linha que ele vai analisar? Essa aqui, olha. Tá? A linha 6. Então, tá. Mas de A2 até C2 tem 3 colunas. Em qual tu queres que eu procure? Na segunda coluna. Opa! Quer que eu procure na segunda coluna? Então, eu vou procurar nessa coluna aqui, olha. A segunda coluna. Aí vai estar. Tu queres o valor exato ou tu queres o valor aproximado? Não, eu quero o valor exato. Tu sabe que é exato, tu bota 0 ou falso. Que é o valor aproximado, tu bota 1 ou verdadeiro ou não bota nada. Não, eu quero o valor exato. Que está lá, está aqui o 0. Então tá. Qual é o valor que está na segunda coluna com a relação ao 20? Pablo. Pronto. A resposta desse aqui
é Pablo. Deu para entender? A resposta desse aqui, ó, é Pablo. Vamos analisar o segundo? Procura na vertical o mínimo de A2 até A2, ou seja, a gente já sabe que isso aqui é 20. Tá, mas qual é a matriz de análise? De A2 até C12. Aqui é a matriz de análise. Tá, mas em qual coluna? Na terceira. Tu quer o valor exato ou aproximado? Não, eu quero o valor exato. Aqui o 0. Mano, o que é que tem na terceira coluna com relação ao mínimo? Chilena. Então, desse aqui. Chilena. Deu para entender? Deu para entender? Então, olha. Respectivamente, quem vai aparecer? Logo na letra A, olha. Pablo, chilena. Vai aparecer 20 e Pablo não. A segunda não vai dar isso, porque ele quer na terceira coluna. Entendeu? Vai aparecer chilena e Pablo não, porque ele quer respectivamente. Ou seja, a primeira e a segunda. Michel e brasileira? Não, por que Michel e brasileira? Vamos ver o que tem aqui. Não, olha. E tá pegando a última, não tem nada a ver. Porque se alguém pode achar que o mínimo é só 21, não, o mínimo é 20. O mínimo não é 21. Então não é Michel e brasileira. Então, terceira questão, mano. A nossa assertiva correta é a letra A. Deu para entender? E aí, Rômulo? Tá achando bicho de 7 cabeças? Hein? Tu me viu fazer cálculo? Tu não me viu fazer uma conta, né? É o que eu te falo. Tu só tem... Diga, meu... Rita, né? Diga. Isso, Rita. No caso da PROC-V, então, seguindo esses exemplos, todos estão na mesma linha? Então, sim, a gente vai respeitar... Tem que respeitar o que o algoritmo manda. O fundamento do primeiro. Tá? Né? O 0 significa exato, tá, Silvio? Eu quero o resultado exato. Quando tu quer o resultado exato, tu põe falso, o que está na célula. Tu põe aqui falso, opa, chato isso, tá? Tu digita aqui falso, tá? Falso, ou coloca o 0, tá? Se tu quiser o valor aproximado, justo o que seria um valor aproximado? Tu mandou ele achar 4, mas na célula tem 4,5. Não é exato. Tem 4,8, é o valor aproximado. Se tu quiser o valor aproximado, aí tu digita 1, tá? Ou verdadeiro, tá? Verdadeiro, ou não bota nada. Não deixa nada. Por exemplo, deixasse isso aqui, olha, sem o 0 aqui, ele ia achar o valor aproximado. É o valor exato. Qual o valor exato que está lá dentro? É o Pablo. E na outra função tem a chilena. Que lembra que ele digitou essa aqui, tá? Olha aqui, selecionado. Ele digitou essa primeira aqui. E essa segunda, ele digitou aqui, olha. Tá? Aí que deu aqui? Deu para Pablo. Ele procurou na segunda coluna, procurou na vertical. Outra deu o quê? Deu chilena, porque ele procurou na vertical, ao que ele deu aqui.